E nestes últimos tempos que nós estamos vivendo, em conformidade com as revelações contidas no Apocalipse capítulo 6, em conformidade com os sucessivos acontecimentos que está ocorrendo, está acontecendo aquilo que nós podemos dizer a desarticulação do universo físico. É só olhar para o planeta Terra. Por causa de tudo isso, as profecias cada vez mais elas se tornam eminentes. Por causa da dramaticidade dos acontecimentos, um ser celeste clamou lá no capítulo 6, quem sobreviverá? Então entra o capítulo 7. Abriu uma pausa para explicar quem sobreviverá. Nós falamos aqui que o capítulo 7 abre uma pausa para explicar quem sobreviverá, que é o foco principal da nossa mensagem. Contudo, os esclarecimentos contidos no capítulo 7 não são suficientes para explicar. É preciso verificar como Deus fez no passado para identificar o remanescente que deveria sobreviver. Como profetizou Jeremias, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. É como está acontecendo hoje. Passa-se a colheita espiritual, finda o tempo da graça e o mundo não está salvo. No momento em que Deus acabar de colher o seu povo mediante os registros celestes e o anjo voltar para Deus, para Jesus no santuário, Jesus sai do santuário e vai dizer: está feito. Está lá no Apocalipse 15, versículo 6. A mesma ordem para identificar o povo de Deus no momento que termina, encerra a graça salvadora. Resumindo, porque nós vamos transferir isso tudo para um pensamento definitivo de entendimento da mensagem. Resumindo, as duas situações que nós vimos. Na primeira, não vamos perder de mente e vista o que eu estou falando. A primeira situação, o sinal que protegeu o remanescente que estava no Egito foi o sangue do Cordeiro. Olha só. Na segunda situação, o sinal que protegeu o remanescente de Judá e Jerusalém foi o arrependimento seguido de obediência aos mandamentos de Deus. Esses dois acontecimentos, repito, servem representativamente como tipos proféticos do selamento do remanescente de Deus antes do tempo de angústia que precede o segundo advento. Nós estamos, pelas profecias, na iminência de uma catástrofe global. Ora, se nós estivéssemos vivendo hoje, dentro daqueles tempos que Noé pregou o dilúvio, o que aquela geração estariam esperando? Uma catástrofe que destruiriam todos. Parece que nós não estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos diante, na iminência de catástrofe global. Quando eu olho para os jornais e vejo Vladimir Putin, eu vejo perigo. Além dos acontecimentos relatados no Apocalipse 6,
quando nos reportamos ao capítulo 7 do Apocalipse, versículo 1 e 2, o capítulo 12, versículo 1, que nós acabamos de ler, não temos como interpretar de outra forma. Estamos diante de um abismo. Somente aqueles que forem selados, identificados como remanescente, é o que vai sobreviver. É que está no capítulo 7, versículo 3 do Apocalipse. Contudo, a maioria da população mundial, ela está sendo conduzida não para o remanescente ser identificado. A maioria da população mundial, ela está sendo conduzida para o Armagedão, para o Vale de Megido, para o Vale da Decisão. Como isso? Que está lá no capítulo 16 do Apocalipse. Por meio dos enganos de Satanás. Satanás engana, e eu vou explicar isso, a fim de reunir essa multidão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o pior de tudo é que o diabo está tendo sucesso. O pior de tudo é que Satanás está levando vantagem. Vejam só, ele já congregou bilhões de pessoas por meio do domingo, por meio da imortalidade da alma, por meio do arrebatamento invisível, por meio da idolatria, por meio do paganismo que invade quase todas as igrejas, e as pessoas não percebem. Satanás está levando todos eles congregados contra Deus, porque congregar contra Deus é congregar contra os princípios divinos. O que o anjo fez? Ele dá um grito para os demais anjos impedir que o mundo seja destruído, até que nós assinalemos e marquemos os servos do Deus vivo. Até que tem um limite. Assim que conclui a obra, a coisa explode. Assim que o povo de Deus for selado com a marca da proteção, nós vamos caminhar para isso daí, do nome de Deus. Assim que isso acontecer, a porta da graça se fecha. Aí não há mais tempo, aí não há mais socorro, e a ira de Deus vai ser derramada definitivamente. E tem mais uma: não haverá intercessor. Agora nós temos intercessor. Nós temos aquele que está no santuário celestial e se apresenta diante do Pai em nosso lugar. Nós poderíamos então perguntar: como é o sinal para sobreviver? Nós tivemos. A história nos ensinou. A história de Israel e Judá mostrou a marca de proteção, que foi o sangue do Cordeiro e a obediência à palavra de Deus. O Apocalipse 12, versículo 11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Sobre o que nós estamos falando, um sinal para sobreviver. Não vamos esquecer então que a história bíblica de Israel e Judá, o sangue do Cordeiro e a obediência aos mandamentos identificaram, marcaram os remanescentes, aqueles que deveriam sobreviver durante os juízos punitivos que estava para se abater sobre eles. Por que é tão importante ter um caráter que representa um sinal de Deus em nossa própria vida?
Porque sem a marca da fidelidade, ninguém sobreviverá. Ninguém sobreviverá à sacudidura na Igreja de Cristo. Ninguém sobreviverá à crise final de vida ou morte. Ninguém sobreviverá porque a graça vai cessar. A ira de Deus será derramada e o terror da vinda de Cristo. Parece esquisito dizer o terror da vinda de Cristo, sim. Vocês acham que Jesus Cristo, quando estiver retornando, naquele cenário que talvez seja uma semana, 15 dias, que nós vamos ficar dando pulo, batendo palma? E no final da terceira mensagem do Apocalipse 14, o anjo também revelou quem eram os sobreviventes após o drama final do planeta Terra. Ali está. Quem é o sobrevivente? Provavelmente João naquele momento ficou muito preocupado. Então o anjo mostrou lá na frente um cenário, como se já tivesse passado tudo aquilo lá. Falou: João, aquele povo lá, eles perseveraram em guardar os mandamentos de Deus e perseveraram na fé em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu agora concluo. Jesus Cristo disse a João, logo ali no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, ele falou para João: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Ao vencedor, vencer significa que nós temos que travar uma batalha. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono com o meu Pai. E no capítulo 3, versículo 21, agora o versículo 22, a palavra de Cristo conclui, e eu deixo essa palavra com vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. E por meio da palavra o Espírito Santo falou com vocês. Amém?